tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Emerson Barbosa, da disciplina de Geografia, professor aí dos terceiros anos do Rosa Mix, professor do COC, enfim, professor da área de disciplina de Geografia, ok? Estamos aqui passando para fazer uma revisão básica com vocês sobre espaço geográfico. E aí eu quero pedir a vocês que vocês possam aí se inscrever no nosso canal, o canal Geografando, possa dar aquele like no vídeo, tá bom? E qualquer dúvida dentro da aula, vocês podem perguntar aí embaixo, tá certo? E aí eu vou interagir com vocês nas necessidades, ok? Então olha só, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço geográfico e falar também sobre a orientação do espaço geográfico. Todos vocês sabem que a busca pela orientação do espaço geográfico é algo que é inerente ao ser humano. O ser humano ele precisa estar se localizando no seu espaço geográfico. Até porque quando você está sem saber o que fazer da sua vida, alguém quando vai te aconselhar, o que é que ele diz? Se oriente. Ou seja, para você tomar um rumo, para você tomar uma direção na sua vida. Caso você, por exemplo, está sem saber o que fazer, alguém chega para você e diz que você está desnorteado. O que é uma pessoa desnorteada? É sem um norte. Então, todo e qualquer ser humano precisa de uma orientação. A geografia, ela dentro da sua ciência, ela tem, na verdade, a cartografia e tem a orientação no espaço. Lembrando que a geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico. Então, nós temos as categorias de análise, que vai dividir a geografia, que no caso seria território, região, lugar, paisagem, redes. Não necessariamente nessa ordem, mas as ferramentas, são as coisas que são estudadas dentro do espaço geográfico. E não é diferente quando nós falamos sobre orientação nesse espaço geográfico. Então, nós temos alguns instrumentos de orientação, dos quais esses instrumentos nós podemos destacar a bússola, que no caso ela tem uma agulha imantada, que sua agulha sempre aponta para o norte geográfico. Nós temos as rosas dos ventos, que é tão conhecida aí por vocês, com os famosos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E além, claro, hoje nós temos, é óbvio, uma grande facilidade, que é o Sistema de Posicionamento Global, ou o GPS. É lógico que não é a única ferramenta de localização por satélite. Nós temos, por exemplo, o GLONASS na Rússia e nós temos o Galileu na Inglaterra. Então, são outras ferramentas, são outros instrumentos de localização no espaço, mas é óbvio que bem mais famoso para nós aqui, principalmente nós do Ocidente, da América, é o Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global. Beleza? Galera, é lógico que eu quero que vocês estejam ligados com relação à orientação do espaço geográfico. Todos vocês sabem que nós temos uma divisão básica e essa divisão ela está assim, ó. O norte, que seria acima, o sul, o leste e o oeste. Pessoal, eu quero que vocês sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Para que eu possa saber o norte, eu não quero que vocês analisem, sempre olhem à frente de vocês. Então, sempre quando eu estou de frente, é o meu norte. No caso, o meu braço direito seria, no caso, o meu leste. E o meu braço esquerdo seria o oeste. E, obviamente, as suas costas seriam o sul. Essa é a referência geográfica, mais ou menos, para que a gente possa entender essa dinâmica aqui relacionado à Rosa dos Ventos. Ok? Então, basicamente, nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Tranquilo? Então, esses são os 4 pontos, seriam as 4 direções. É óbvio que eu preciso saber, eu sempre preciso ter um ponto de referência. Se eu, por acaso, precisar ir até a sua casa, eu vou perguntar, você mora em que lugar? Eu moro no bairro tal. Mas em qual rua? Na rua tal. Mas fica próximo a quê? E você vai me dar um ponto de referência. É próximo ao supermercado, professor. Ah, é próximo a uma quitanda. Ah, é próximo a uma casa de muro amarelo. Enfim, tu vai me dar um ponto de referência. Então, automaticamente, para que nós possamos identificar e assim os navegadores e outras pessoas que precisavam se localizar no espaço geográfico, eles tinham o seu georreferenciamento, que poderiam ser as constelações, né? A Ursa Polar, o Cruzeiro do Sul, ou poderia ser basicamente o Sol. Hoje nós sabemos que quem obviamente gira é a Terra através de um movimento chamado movimento de rotação, em que a Terra gira de oeste para leste e um giro de 360 graus.
Esse giro, que demora-se aproximadamente 24 horas, esse movimento é chamado de rotação. Só que nós, quando olhamos para o céu, quando olhamos para o espaço geográfico, quando nós olhamos para a abóbada, né? Olhamos ali para o círculo atmosférico, nós enxergamos não como se a Terra estivesse girando, mas sim como se o Sol estivesse surgindo em um determinado ponto e ele fosse, né, fazendo esse movimento aqui até descansar ou repousar, desaparecer em outro ponto. Então o Sol nasce em um ponto e se põe em outro. Galera, presta bastante atenção nisso aqui, tá bom? Onde o Sol nasce, nós chamamos de leste ou também de Oriente. A palavra Oriente vem da palavra origem, ou seja, onde o Sol está surgindo. Então o leste nós dizemos onde o Sol nasce é oriental. Beleza? Então, onde o Sol nasce? Na origem oriental. Beleza? E onde o Sol se põe? No caso, onde ele vai morrer? Ocidie. Ou seja, ele vai descansar, ele vai desaparecer, ele morre. Então, o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Sol nasce no leste, se põe no oeste. Sol nasce no leste, se põe no oeste. Beleza? Então, aonde o Sol nasce? No Oriente. E aonde ele se põe? No Ocidente. Galera, só lembrar da bandeirinha do Japão. Japão é um país oriental, que tem uma bandeirinha que é uma bolinha vermelha. Ou seja, o Sol na força do seu esplendor. O Sol surgindo. Terra do Sol nascente. Então, o Japão fica no Oriente. Portanto, quando nós dizemos que um país está no Oriente, ele está onde o Sol nasce, porque o movimento da Terra é desse jeito, de oeste para leste. Portanto, nós dizemos que o Sol nasce no leste, se põe no oeste. No surgimento oriental, onde ele vai se pôr ocidental. Tranquilo? Galerinha, é lógico que nós temos o leste e o oeste, mas nós temos que saber como se localiza. É lógico que se eu sei que ele nasce no leste, como é que eu faço para que eu possa me localizar? Eu vou apontar o meu braço direito para onde o Sol nasce e o meu braço esquerdo vai ficar oposto. Então, eu vou ficar nesse movimento aqui, tá bom? Então, eu aponto o meu braço direito para onde o Sol nasce, vai ser o leste. O meu braço esquerdo, o oeste. Afinal de contas, nós vamos estar fazendo esse movimento aqui, tá certo? Então, o Sol nasce no leste, ponto o braço direito para onde o Sol nasce, leste. Meu braço esquerdo, o oeste. Obviamente, a minha frente é o norte e as minhas costas, o sul. Então, a partir daí, eu tenho umas 4 direções na superfície terrestre. Esse movimento que o Sol está fazendo tem um nome. É chamado de movimento aparente do Sol. Porque parece que é o Sol quem está se movimentando. Mas, na verdade, quem está se movimentando é a Terra. Através desse movimento chamado movimento de rotação. É óbvio que isso aqui é um movimento aparente. Porque os dois movimentos que a Terra executa é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, galera, ele demora aproximadamente 24 horas. Já o movimento de translação demora-se 365 dias e 6 horas. Que a cada 4 anos, essas 6 horas somadas, gera mais um dia e fica o ano bissexto. O ano de 366 dias. O movimento de rotação, ele é responsável pela relação da sucessão dos dias e das noites. Já o movimento de translação, ele é responsável pelas 4 estações do ano e os 366 dias e 6 horas que a Terra gira em torno do Sol. Beleza? Galera, para que então diante disso, a gente entenda como a Rosa dos Ventos é importante para que a gente possa desenvolver questões, até mesmo do Enem, desenvolver questões de provas de vestibulares, nós precisamos entender as direções, ok? Então, aponta-se o braço direito, você vai ter sempre a relação, a referência do Sol, onde o Sol está nascendo, o leste, braço esquerdo, o oeste, sua frente, o norte, suas costas, o sul. Então, a Rosa dos Ventos basicamente é isso, ó, norte, sul, leste, oeste. Lembrando, o leste é o mesmo que o quê? Oriental. E o oeste, ocidental. O leste, oriental. O oeste, ocidental. Beleza?
O norte também tem um outro nome, beleza? O norte ele é chamado também de setentrional ou boreal. O sul, meridional ou austral. Então por isso que existe lá no norte a aurora boreal, a aurora do norte, beleza? No sul, no caso, existe a aurora austral, que seria, no caso, relacionado ao hemisfério sul, beleza? Galera, é lógico que isso vai ser os 4 pontos cardeais, beleza, galera? Então, voltando aqui ao nosso entendimento, ok? Então, se a gente tem os 4 pontos cardeais, nós sabendo-se apenas um, nós sabemos o restante. Se eu sei que aqui é o leste, obviamente o ponto oposto, o oeste. Se eu sei que aqui é o norte, o ponto oposto é o sul. Então, se eu sei os 4 pontos cardeais, eu só vou fazer as junções entre os 4 pontos cardeais e eu vou ter os pontos colaterais. Beleza? Quais seriam então os pontos colaterais? Olha só, se eu pegar o norte e juntar com o leste, norte com o leste vira nordeste. Sul com o leste vira sudeste. Sul com o oeste vira sudoeste. Norte com o oeste vira noroeste. Então, beleza, ó. Norte com o leste vira nordeste. Sul com o leste vira sudeste. Sul com o oeste vira sudoeste. Norte com o oeste vira noroeste. Beleza? Então eu tenho 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais. E aí eu vou fazer junções entre um cardeal e um colateral. Se eu juntar o norte com o nordeste, eu tenho norte e nordeste. Se eu juntar o leste com o nordeste, eu tenho leste, nordeste. Se eu juntar o leste com o sudeste, eu vou ter leste, sudeste. Se eu juntar o sul com o sudoeste, aliás, sul com o sudeste, vai ser sudeste. Olha só, galera, aqui o errinho aqui, ó. Epa! Professor também erra, hein? Não estamos ao vivo, mas dá pra gente consertar. Oeste, sudoeste. Lembrando que é SE. Eu tinha colocado aqui SO. Ô, meu irmão, anta, né? Vamos lá. Então, sul com o leste vira oeste, sudeste. Sul com o sudoeste, agora sim, ó. Oeste, sudoeste. E aqui o oeste mais o sudoeste, oeste, sudoeste. Se eu juntar o oeste com o noroeste, vai ficar oeste, noroeste. E se eu juntar o norte com o noroeste, vai ficar norte, noroeste. Então, galerinha, eu tenho 4 pontos cardeais, 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais, ok? Esses 8 pontos subcolaterais é o que vai dar, obviamente, as direções para onde a gente quiser, beleza? Então, não posso esquecer, não vamos esquecer da musiquinha. O norte é o quê? Setentrional ou boreal. O sul, meridional ou austral. O leste, oriental. O oeste, ocidental. Galera que é meu aluno e gosta dessa musiquinha, dá aquela comentada aí, se gosta, precisa melhorar, o que é que precisou aí, que a gente tá junto. Beleza, galera? Então, basicamente, esses seriam as orientações, ok?